bom dia, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, primeira edição, trazendo as principais notícias esportivas. Nesta quinta-feira vamos falar bastante de Copa São Paulo de Futebol Juniores. Os favoritos nos jogos de ontem acabaram se classificando. Já essa segunda fase da Copa São Paulo já foi terminada ontem, iniciando-se hoje a terceira fase da Copinha. Vamos aos resultados de ontem. Jogos na tela para você de todo o Brasil. Corinthians fez 5-1 no Mantiqueira, Curitiba 3-0 no Taubaté, Ceará 2-1 no Mojimirim, Internacional 6, Taboão da Serra 0. Virando a página, nós vamos ter Bahia 0, Cruzeiro 2, Bragantino 1, Trindade 0, Flamengo meia dúzia, Nacional 0, Goiás 1, São Caetano 2. Santos 1, Flamengo de São Paulo 0, Avaí 3, Rio Branco do Acre 0, Grêmio Osasco 0, Juventus 1, Figueirense 2, Fluminense 4. Juventude 5, Santo André 3, Água Santa 2, Estanciano 1. Esses os jogos de ontem da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Nos jogos de ontem, goleadas para Corinthians e Flamengo. Acompanhe os gols. O Corinthians avançou ao golear o Mantiqueira de São Paulo por 5-1. O adversário do Corinthians na próxima fase será o Coritiba, que derrotou o Taubaté do interior paulista. Atual campeão, o Flamengo garantiu a permanência na Copa São Paulo ao vencer o Nacional por 6-0. O Flamengo vai encarar o São Caetano, que derrotou o Goiás por 2-1. O Santos conseguiu apenas um gol contra o Flamengo de São Paulo e agora enfrenta o Avaí. O time de Santa Catarina venceu o Rio Branco do Acre por 3-0. Em um jogo bastante movimentado, o Fluminense fez 4-2 no Figueirense e também passou para a próxima etapa. O Juventus, que fez 1-0 no Grêmio Osasco, será o próximo adversário do Fluminense. O Cruzeiro derrotou o Bahia por 2-0 e também está classificado. E a equipe mineira vai ter um adversário paulista, o Bragantino, que passou pelo Trindade de Goiás. Tá aí os gols de ontem da Copinha. Lógico que algumas equipes entraram favoritas, né, a essa competição, estão mantendo ainda o favoritismo. Pior, para aquelas que estavam no favoritismo e acabaram não conquistando e não confirmando esse favoritismo. O Flamengo continua na briga ainda, é o atual campeão, Corinthians também, Santos também. Então são algumas equipes aí que poderão surgir como candidatas ao título desse ano da Copa São Paulo de Futebol Juniores. O Corinthians vem jogando bem, o Flamengo vem jogando bem, o Santos também, por mais que tenha vencido apenas por 1-0, mas com suas dificuldades, ainda tem uma tradição muito boa. Então são clubes que estão confirmando muito este favoritismo. Vamos ver agora, nessa próxima rodada, nessa próxima fase, a terceira, com confrontos se afunilando um pouco mais, a qualidade técnica melhorando um pouco mais, se os clubes vão realmente confirmar esse favoritismo. O atacante Fred confirmou... Vamos falar sobre... Ainda falando de Fred, vamos falar sobre os jogos de hoje da Copinha. Me perdoe aí, temos jogos de hoje da Copinha, terceira fase. Mirassol e Náutico se enfrentam às 4h. Botafogo do Rio pega o Novo Horizontino às 18h45. A Ponte Preta enfrenta o Paraná às 21h. O Sport enfrenta o Batatais também às 21h. São Carlos e Vasco se enfrentam às 21h, Paulista e RB Brasil às 4h, Chapecoense e Capivariano também às 4h, Primavera e Ituano no mesmo horário. Esses os jogos de agora à tarde e também noite. Tá aí os jogos então dessa terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Lembrando que amanhã nós teremos mais jogos para complementar então essa terceira fase da Copinha, final de semana de abertura da fase. Agora, assim, o atacante Fred falou em coletiva sobre as expectativas do ano e também sobre a vinda de Roger como treinador. Acompanhe. Ano passado você chegou no meio da temporada, mas mesmo assim encaixou rápido no grupo, foi o artilheiro do brasileiro com 14 gols. O que você espera desse ano, começando com o grupo, fazendo a pré-temporada? A expectativa é de ano muito melhor, né? Conseguimos manter a base do ano passado. A gente já está vendo que as coisas vão ser bem intensas aqui para a gente. Tudo com muita informação e bem claro para a gente. Nós jogadores estamos gostando muito da comissão que chegou, né? Do Roger, do Roberto, todo mundo. Expectativa de fazer muitos gols, né? Ganhar títulos. Essa que vai ser a nossa cobrança aqui para jogar time grande como o Galo. E pela força que o nosso elenco tem. O Fred, você falou em intensidade no treino. A gente observa
marcação, pressão, transição rápida, toques mais rápidos. Tem diferença em relação a essa comissão que você destacou e a comissão do Marcelo? Toda vez que tem troca de comissão técnica, né, de treinador, tem essa pergunta para a gente já está acostumado a responder. Mas assim, eu prefiro falar só do trabalho do Roger, porque o Marcelo não está aqui com a gente hoje. O Roger, pelo pouco tempo que a gente está junto aqui, mesmo de uma semana, já dá para ver que é de altíssimo nível. Como eu falei, ele mostra o que ele quer, é exatamente o que a gente sentia que nós precisávamos, né, nós jogadores, e já tínhamos informações da comissão técnica e do Roger antes dele chegar no Galo, né, quando a gente jogava contra, desde da minha época de Fluminense, que o Maico ia no vestiário para rever os amigos, ele falava que era muito, muito bom treinador. Então, assim, o futebol moderno, né, orientando bastante, pedindo muita intensidade. Está sendo uma pré-temporada muito bem feita, estou muito feliz com isso. Daí o atacante Fred sempre ponderado, né, como sempre, um jogador de muita qualidade técnica, um jogador que vai ainda fazer o diferencial, vem sendo titular dessa equipe do Atlético Mineiro, colocou até Lucas Prato no banco de reservas também, vai ser uma briga boa, enquanto tem muitos clubes querendo o futebol do Lucas Prato, né, se ele realmente sair, o Fred realmente assume a condição realmente de titular. Vamos ver como é que vai ser o ano do Atlético Mineiro. Perdeu alguns jogadores, mas em compensação trouxe alguns jogadores também pontuais para fortalecer um pouco essa equipe que é muito boa. E sob o comando do Roger Machado, a qualidade técnica ainda vai melhorar bastante. Eu vejo um Atlético Mineiro sob o comando do Roger muito forte para 2017. De volta com Rede Família Esporte, o presidente da torcida organizada independente do São Paulo, Baby, foi preso por descumprir ordem judicial para não frequentar estádios. Acompanhe. Capivari, interior de São Paulo. O estádio municipal Carlos Colnaghi, a 140 quilômetros da capital, é palco da partida entre São Paulo e Chapecoense pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 6 horas da tarde, nossa equipe acompanha a movimentação de torcedores antes do jogo. Aqui, integrantes da torcida organizada e independente se reúnem antes de entrar no estádio. 10 minutos antes do início da partida, nosso produtor Leandro Calisto flagra Henrique Gomes, conhecido como Baby. Ele é o presidente da uniformizada independente. Baby não poderia, sob hipótese alguma, estar ali. Uma ordem judicial impede a saída dele da capital paulista. Ele está proibido de frequentar qualquer partida do São Paulo Futebol Clube, até mesmo as disputadas fora do país. A medida vale para todos os campeonatos. Mas Baby parece não se importar com a determinação do juiz. Ele está tranquilo, sorridente e brinca com os amigos. Agora repare na roupa que ele veste. É uma camisa recém-lançada pela torcida independente em homenagem ao goleiro Rogério Ceni, hoje técnico do time. Qualquer torcedor está proibido de usar em estádios roupas ou acessórios com o nome da torcida organizada. Quando a partida começa, para não levantar suspeita, Baby se separa do grupo e segue para o estádio. Na porta, ele é parado pelos policiais militares que fazem a revista. Baby argumenta com os PMs, mas repare que um deles aponta o nome da torcida independente no peito de Henrique Gomes e o presidente é impedido de entrar. Baby continua parado ali na porta. Enquanto isso, ele é reconhecido por um torcedor que pede para bater uma selfie. O clima é de descontração. São 20 minutos esperando, até que ele volta e se junta ao grupo de amigos. Pela leitura labial, é possível notar que um deles pergunta: como é que você vai fazer para entrar agora? Ele tira a camisa da Independente e retorna com tranquilidade para o estádio. Desta vez, Baby não é parado. Passa pelos policiais militares e entra na arena para ver o jogo. Henrique Gomes rapidamente coloca a camisa e acompanha a partida ao lado de um amigo. Repare que o presidente da organizada não está no meio dos torcedores que fazem barulho na arquibancada.
Para evitar as câmeras das TVs e não levantar suspeita, ele escolhe um lugar isolado, num local completamente vazio da arquibancada. E permanece ali com a camisa da torcida organizada até o final da partida. Torcedores ouvidos pela nossa reportagem afirmam que Baby também tem frequentado os jogos do time principal do São Paulo, inclusive no estádio do Morumbi. Durante o Campeonato Brasileiro, ele foi visto várias vezes em meio à torcida na arquibancada. A decisão foi tomada depois que Baby e outros líderes da Independente, da outra torcida do São Paulo, a Dragões da Real, invadiram o centro de treinamento do clube. Os torcedores tomaram a avenida em frente ao CT em agosto do ano passado e rapidamente invadiram o local. Do lado de dentro, os torcedores, liderados pelo presidente da uniformizada, pressionaram e ameaçaram os jogadores do time. O motivo era a insatisfação com o mau desempenho do grupo na época. Baby dava as ordens aos torcedores. Um deles, que se recusou a cumprir, foi agredido. Baby também mandou o ídolo Lugano e outros jogadores entrarem num local debaixo da arquibancada, onde foram xingados. Depois do episódio, a justiça bloqueou os bens de 12 dirigentes de uniformizadas acusados de invadir o CT. E para evitar novas agressões, proibiu os réus de frequentarem as partidas do clube. Eles devem também permanecer distantes de jogadores e de qualquer instalação do São Paulo. E após essa reportagem, nós temos imagens da prisão ontem do Baby, né? O Baby foi preso. Pode soltar as imagens, Pita, por favor? Tá aí a justiça pedindo, né, por descumprimento de uma ordem judicial. O Baby, agora de manhã, né, 6 horas da manhã, foi preso. A polícia acabou chegando em sua residência, ele não ofereceu resistência nenhuma à prisão, acabou sendo algemado e levado para a prisão, descumprimento de uma ordem judicial, e acabou sendo preso. Olha lá, as imagens dele, algemado, a imponência toda do cidadão. É brincadeira, né? Não tem como mesmo, né? As pessoas acham que podem passar por cima da justiça, infelizmente. O Timão se reapresentou nesta quarta-feira. O técnico Fábio Carilli apresentou a nova comissão técnica. Os jogadores fizeram testes físicos. Acompanhe. Seja um 2017 abençoado para todos nós. E antes de começarem as perguntas, quero apresentar o novo preparador físico do Corinthians, Paulo Cruz. Leandro Cabanho para Figueirense, Paraná Clube, J. Malucelli, último clube Vila Nova, entre outros. E eu aqui no Corinthians, esses 8 anos, aqui no Corinthians, começando o 9º ano, e a gente tem a oportunidade de começar uma equipe dessa grandeza. Estou muito feliz por isso e muito confiante que vai ser um grande ano. Nossa, corintiano, acabei de renovar meu contrato, muito feliz por renovar por mais 3 anos. Espero fazer mais 3 anos de alegria para o clube. Valeu. Estamos aplicando o teste, o Yo-Yo Test, Yo-Yo Recovery Test Level 1. É um teste de potência aeróbica. A gente vai avaliar a potência aeróbica dos atletas. Esse teste serve para a gente reavaliar depois, prescrição de treinos e o pessoal, até para o pessoal que está voltando do departamento médico, uma avaliação para ver se já está próximo do que ele tinha como melhor resultado ou ainda não. Então serve mais para a gente prescrever esse capítulo aí de treinamento dos atletas. Essa foi a parte boa, né? O treinamento do Corinthians, a apresentação dos jogadores. Enquanto eles treinavam lá dentro do CT, torcedores da organizada faziam protestos contra a diretoria do Timão fora do CT. Acompanhe. Os fogos de artifício não eram para comemorar. Na verdade, eles anunciaram a chegada dos ônibus de uma torcida organizada do Corinthians. O ano nem começou direito e o clube já atravessa a primeira turbulência. Enquanto os atletas faziam o primeiro treino físico da pré-temporada, do lado de fora do centro de treinamento, que passou a tarde desta quarta-feira sob escolta policial, cerca de 150 torcedores protestavam contra a diretoria
e a falta de reforços. Uma pressão a mais em cima do novo técnico do clube. Desde que a torcida venha, tem o direito de protestar, mas que seja de uma forma pacífica, tá tudo tranquilo, a gente tem que saber levar tudo isso. Ao contrário de outras temporadas em que o Corinthians investiu na formação de grandes elencos e entrava como favorito na disputa de títulos, em 2017 o clube não fez nenhuma contratação de peso, já que não vai disputar a Copa Libertadores da América. Isso ajuda a explicar a insatisfação do torcedor. O cara tem que entender o seguinte, o Corinthians é grande demais para estar na situação que está. É complicado você ver o time adversário, né, assim, estando tão bem, e o seu, você não vê nenhuma expectativa, tá ligado? Se os reforços não empolgam, até agora somente Jô, Casim e Luigi foram anunciados oficialmente, o novo técnico Fábio Carille sabe que vai ter pouco tempo para mostrar trabalho. Ou a crise vai bater a porta. Eu estou aqui há muito tempo e sabe que se as coisas não andar, isso pode acontecer e a gente tem que estar ciente de tudo isso. Ninguém vai no trabalho de nenhum daqueles torcedores que estavam lá, se é que algum deles trabalham, para protestar alguma coisa e pedir a saída deles. Então, eles também não têm o direito de ir ao lugar onde esses torcedores, esses jogadores trabalham, para protestarem. Quer fazer protesto, não vá, simplesmente não vá aos estádios, não pague os ingressos, não contribua com o time. Isso é o melhor jeito de protestar. Não ir no local de trabalho e hostilizar, xingar e fazer as coisas que não é de direito deles. Sou contra esse tipo de situação. Na reapresentação do Inter, as atenções foram voltadas a D'Alessandro. Acompanhe. A torcida não decepcionou. Esteve presente na reapresentação do grupo para a temporada de 2017. Depois de um ano emprestado para o River Plate da Argentina, um dos maiores ídolos do clube volta a pisar no gramado usando a camisa colorada. D'Alessandro promete ser o grande nome da temporada. Dali é sem palavras para descrever, né? O nosso ídolo maior. As mudanças não param por aí. O atacante Robertson, ex-Juventude, chega ao Beira-Rio. Quem já se despediu dos torcedores pelas redes sociais foi Vitinho. Outro que não seguirá no Inter é Alex. Ele teve o contrato rescindido após 3 anos e meio no clube. William, que recusou a proposta de renovação, não fará a pré-temporada com o restante dos jogadores. Assim como o meia Anderson, que nem apareceu na reapresentação. É um caminho árduo, é um caminho difícil para retornar à Série A, mas com trabalho, com dedicação, eu acho que uma equipe grande como é a equipe do Internacional tem plenas condições de voltar e voltar bem à Série A. Os torcedores do Internacional estão realmente querendo isso, né? Essa volta do Inter à elite do futebol brasileiro, cujo qual ano passado acabou não tendo essa possibilidade, e o Internacional acabou caindo, né? De anos de glória, o Internacional acabou indo para a Série B do Campeonato Brasileiro. E mesmo com o D'Alessandro agora, está tentando reestruturação desse bom time do Internacional. De volta com Rede Família Esporte, nós ficamos por aqui. Estarei de volta às 7 da noite. Fiquem agora com Marielle Jacon e o RF News. Tchau.